Assalamu alaikum, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão assistindo mais essa transmissão aqui da página História Islâmica. E hoje é um momento triste, é um momento de bastante sofrimento para todas as pessoas, né, que estão se solidarizando com a questão do que está acontecendo na Palestina. Porém, o que viemos abordar hoje aqui nesta live é justamente um dos problemas mais flagrantes que a gente tem na cobertura desses acontecimentos, que são as notícias falsas. As notícias que tentam inventar uma realidade sobre o conflito para desumanizar principalmente o povo palestino no seu sofrimento que já vem durando décadas. E para conversar sobre esse assunto hoje com vocês, eu trouxe Raul Al-Sarir, o nosso já participante de outras lives, Tariq Nassif, internacionalista, e o professor Abdurrahman, né, que vocês já conhecem, que já faz live com a gente aqui há alguns séculos. Então, a gente está aqui para abordar esse assunto e eu queria passar a palavra para Rawa. Rawa, você que é uma palestina vivendo no Brasil, você que está testemunhando todas as coisas que estão acontecendo em primeira mão com a sua família e estando aqui também, né, nesse país, o que você pode dizer para a gente do que mais te impactou com relação às notícias falsas da Palestina nesses últimos 10 dias, 11 dias? Então, primeiramente, boa noite para todas e todos que estão assistindo aqui. Obrigada, Mansur, pelo convite. Seria importante de a gente, palestinos, mostrar nossas vozes e também, ter um espaço, né, para a gente conseguir falar e realmente mostrar a verdade de quem somos e o que é a nossa luta. Na verdade, eu vou falar sinceramente que a gente está vivendo isso há 76 anos, então não me surpreendi muito com as notícias falsas, porque é isso que sempre o mundo ocidental faz com nós, né, com nós árabes palestinos, para eles nos oprimir mais e aparecer como sempre que é o povo originário, um povo como animais humanos, como o ministro da Defesa israelense falou, né? Então não me surpreendi muito, só que eu achei na verdade, nesse momento eu confirmei mais como que realmente a mídia brasileira está controlada pelo Ocidente e como que as vozes livres e quem está apoiando a Palestina está sendo perseguido, está sendo apagado, as postagens deles, derrubados os perfis e tal. Então, especificamente eu vou falar mais politicamente, né, depois desses 4 anos que nós vivemos com o governo Bolsonaro, que é um governo totalmente fascista, que aumentou mais a existência do Estado de Israel, como legitimaram mais a existência de Israel e também lavagem cerebral que aconteceu. Então, o que mais que eu falo é a gente ficar atentos que as mesmas armas que estão matando os palestinos também estão matando os nossos irmãos e irmãs brasileiros aqui dentro das periferias, pelo acordo das armas que aconteceu, pelas armas que tem na mão da polícia militar aqui. Então, para mim, vamos falar que mais que me pegou, assim, de me deixar com raiva mesmo, foi a questão de bombardear um hospital e depois ficar colocando, apontando que é o Jihad Islâmico que fez isso. Então, eu acho que isso é das coisas mais desumana que eu ouvi aqui das notícias, porque já que estava muito provado e muito confirmado que Israel realmente alertaram esse hospital, só que o hospital tem 4.000 pessoas dentro, então onde que eles vão tirar essas pessoas que são feridas, que são pessoas sem casas, que as casas deles foram demolidas. Então, vamos falar que esse ponto que mais que me pegou realmente de sentir aquela raiva de, não, a gente tem que ocupar todo o espaço como palestinos, a gente tem que falar. Ainda com todas as tentativas dos sionistas aqui, bolsonaristas que estão tentando calar as nossas falas, calar as nossas vozes, calar as nossas bocas de a gente não falar, e tentar deixar a gente com medo, só que
A questão que eles não sabem que realmente a gente é livres intelectualmente. Então, tipo, dos nossos pensamentos, de como que a gente é um povo militante há séculos, e geração depois de geração. Então, isso que eu posso dizer a relação do que mais que realmente me deixou com raiva mesmo. É realmente assim revoltante tudo que a gente tem visto com relação ao que vem sendo reportado na Palestina. E eu queria passar a palavra para o Tarek, né? Tarek, você como internacionalista, a gente viu que no primeiro dia de conflito teve a notícia dos 40 bebês, né? Os 40 bebês que haviam sido decapitados pelo Hamas, e a gente viu influenciadores, a gente viu políticos, a gente viu todo mundo no planeta Terra falando sobre isso como se fosse uma verdade, né? E aí depois a gente tem uma série de notícias que vão sendo divulgadas, mas como internacionalista, como é que você vê quais são os motivos para a divulgação dessas notícias? Quais são as estratégias que estão por trás, né, na sua visão? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, eu pedir desculpa a todos também, que eu não ando bem em relação a esse conflito vem me sugando, mentalmente falando, está me prejudicando mesmo, mas eu não consigo parar de acompanhar, eu não consigo, é algo que vai além de mim, a questão da Palestina é algo que vai muito além, e em relação a uma visão de um internacionalista sobre isso, é muito claro, e tem um teórico muito famoso aqui, já no Ocidente, está se tornando popular, que é o Edward Said, né, um palestino, que ele redige um conceito chamado orientalismo, né? E qual é a intenção de Israel em dizer que 40 bebês israelenses foram decapitados pelo Hamas? É reportar um crime? Não é reportar um crime. Israel não quer reportar um crime. Israel quer mostrar para o sistema internacional, para a opinião pública, que ele não está lidando com pessoas humanas, né? Ele quer mostrar que ele está lidando com bárbaros. Essa é a missão de Israel ao divulgar essa imagem. Essas notícias, né? E o que acontece? Começa essa divulgação, essa ampla divulgação, por meio de um jornalista minúsculo, toma proporções enormes. A IDF vai a público falar que, de fato, não é verdade, não há comprovações de 40 bebês degolados pelo Hamas, que isso não se comprova, só que a opinião pública já acatou, já não fazia mais sentido, a opinião pública já tinha abraçado, porque era o que fazia, era o que soava melhor no momento, né? E Israel aceitou isso, porque legitimava os ataques, entende? E o que me dói como um árabe, como um muçulmano, é que uma história completamente infundada de 40 bebês decapitados roda o mundo. Eu vejo pessoas postando no Instagram, eu vejo pessoas indignadas postando Stand with Israel, diversas coisas, só que a gente chega hoje no número de 1.300 mortes de crianças palestinas, entende? E essas crianças palestinas viram números, elas não têm nome, essas crianças palestinas não têm nome, elas não têm sonhos, elas não têm família, entende? Eles apagam a notícia, a mídia brasileira, a mídia ocidental, apaga essas crianças. Eles tratam como se fossem números, como, tudo bem, faz parte, morreu um palestino, morre todo dia. Quando morre um israelense, a gente tem o nome dele, a gente tem a família dele, a gente tem os sonhos, eles compartilham os sonhos, o trabalho, né? Que ele era um jovem estudante, tinha um futuro brilhante. As crianças da Palestina não têm direito de sonhar, né? A mídia, ela garante isso, ela coloca isso no psicológico das pessoas. As crianças palestinas não têm o direito de sonhar, né? E isso me dói muito. Eu enxergo, de fato, que há um trabalho perfeito, né, do quesito assim, analítico mesmo, falando como um analista, perfeito de como Israel controla a mídia. A gente tem o caso do hospital, em pouco tempo, uma história que é incabível, supostamente a Jihad Islâmica ter explodido, em pouco tempo as mídias começaram a dispersar essa ideia. Começaram em pouquíssimo tempo. A gente bate 1.300 mortos, Israel lança uma nota falando que acharam o corpo de uma menina autista
da Noia e da avó dela, que foram executados pelo Hamas. É uma cortina de fumaça, entendeu? É uma cortina de fumaça. Essas pessoas têm nome. As 1.300 crianças palestinas que morreram não têm. Entende? Não tem. Eles não falam o nome, eles não falam os sonhos. Agora, a Noia que eles liberaram agora, a história dela, tá rodando. Eu vejo gente postando, eu vejo gente falando sobre isso. O Brasil se mobilizou sobre ela também. E isso é que me dói. Isso é que me dói. Não porque eu acho que ela não merece ser reconhecida, né? De fato, é trágico a morte dela. E é de se lamentar, como na última live a gente lamentou todos os civis israelenses que foram a óbito pelo ataque do Hamas. A gente lamentou. Só que eu não consigo ficar tranquilo, eu não consigo ficar bem quando eu vejo pessoas igual a mim, né, que só tiveram o azar, né, de estarem presos num cerco e viver uma ocupação diária, pessoas igual a mim serem tratadas que nem animais no jornal, serem tratadas como indivíduos que não têm sonhos, que não têm vida, que não merecem viver, né? E esse conflito, de fato, está acabando com a minha sanidade mental. Eu tento me manter, eu tento ser moderado, eu tento ser racional, mas, de fato, tá difícil. Tá difícil. É realmente muito difícil. Eu hoje fui no barbeiro, né? Enquanto estava sendo atendido, o barbeiro começou a falar: ah, não, eu vi você no jornal essa semana aqui da cidade, você estava dando explicações sobre o que estava acontecendo, mas é complicado, né, cara? Israel está sendo destruída, Israel está sendo atacada, né? Como se fosse Israel que estivesse sendo bombardeado, Israel que estivesse passando por tudo isso, após uma igreja ontem de noite de 16 séculos ser basicamente obliterada com todos os fiéis dentro, sabe? Eu hoje vi as cenas do enterro dos mortos, do velório. O padre teve que fazer um velório coletivo para dezenas de cadáveres de pessoas que eram cristãos, palestinos e que perderam a vida daquela forma, né? E nisso aí, eu queria passar para o professor Abdurrahman. Professor, como a academia tem se posicionado com relação a isso e a falta de liberdade que a gente vê acadêmica, né, de colocar as coisas dentro dessa perspectiva de notícias falsas, né? Porque, assim, é levado uma comoção para tudo que o Estado de Israel conta, enquanto que os palestinos mostram, né? Mostram, porque o que os palestinos fazem é mostrar, não é contar, é mostrar. A gente não tem essa comoção nem dentro do lugar onde a gente deveria ter, né, a intelectualidade mais aguçada, que é na academia. Bom, primeiramente, saudações a todos, né? Ao Mansur, ao Awa, ao Tarek, salam aleikum. Saudações a quem está assistindo, agradeço a oportunidade, né? Bom, primeiro lugar, é importante a gente entender, na minha opinião, que hoje a notícia falsa, a fake news, ela é uma estratégia de guerra, ela é uma arma de guerra mesmo, né? Então, não é assim, é um fenômeno que aconteceu e... Não, é uma estratégia pensada mesmo, utilizada conscientemente como ferramenta de guerra, né? E eu acho que o Tarek falou uma coisa interessante. Não é o objetivo, né? Não é simplesmente provar a veracidade dos fatos, né? Eles não estão interessados em provar, eles estão interessados em mobilizar um sentimento, né? Em forjar, vamos botar assim, induzir as pessoas a sentirem de uma forma. Eu vou dar um exemplo. Teve um caso bem conhecido aí agora, aquela atriz, Jamie Lee Curtis, né? Ela compartilhou, acho que no Twitter, uma foto de crianças mortas ou alguém morto, não sei agora, porque, Tarek, você falou aí da questão do psicológico. O meu limite para isso é ver foto de gente morta, eu não vejo. Quando tem foto de sangue de gente morta, eu não vejo. É o meu limite, é a minha linha vermelha para isso, né? Eu leio muito sobre, estudo, mas não vejo nada de foto. Minha linha vermelha é essa. Então, mas eu sei que a Jamie Lee Curtis, ela compartilhou uma foto de, eu não sei se foi crianças mortas, pessoas mortas, né? E dizendo, olha o que o Hamas fez com Israel. E aí disseram, aí provaram ela que na verdade aqueles mortos eram palestinos bombardeados por Israel. Ela não simplesmente, que absurdo, ela pagou a postagem, como se nada tivesse acontecido. Então vocês veem que o objetivo não é necessariamente trazer os fatos de maneira objetiva e clara, é mobilizar um sentimento, forjando questões mesmo. Eu fiz uma experiência, né? Eu hoje posto muito pouco no meu Facebook, mas às vezes quando eu faço alguma postagem, eu fiz uma experiência e falando sobre essa questão do hospital, eu coloquei falando do hospital
e coloquei anexado no post outras 2 notícias de anos anteriores de outros 2 hospitais que Israel tinha bombardeado, dessa vez sem disputa da verdade, eles simplesmente bombardearam. Eu botei assim, um hospital a mais ou um a menos não faz diferença, né? E aí algumas pessoas conhecidas entraram na postagem tentando ainda disputar a verdade, algumas pró-Palestina, outras pró-Israel, tentando disputar a verdade sobre o bombardeio dos hospitais. Mas assim, ninguém olhou a ironia de dizer assim, não, eles já bombardearam outros aí, ninguém ligou, né? Então, assim, e aí indo para o que o Mansur me perguntou, né? O objetivo é a reificação do outro, né? É você desensibilizar o outro enquanto ser humano, né? É você transformar o outro em, como o Tarek falou, em números, em pessoas sem rosto, em pessoas sem identidade, enquanto as suas dezenas de mortos são pessoas com sonhos, com cara, com foto, e fazem videozinho da pessoa, etc, né? Então, assim, a academia, que deveria ser, sim, de fato, um lugar de debate de ideias e de liberdade, né? Ela, em grande medida, né, a academia ela é muito plural, né? Mas hoje eu acho que o que pega na academia ela tá, vamos botar assim, tomada pela aquela questão do politicamente correto. E o que é o politicamente correto ele induz hoje? A uma equalização. Olha, a Palestina sofre, mas o Hamas isso. Os palestinos são bombardeados, mas eles fizeram isso. Então, uma tentativa, o que eu percebo é isso, é uma tentativa de nivelar, para dizer, é uma tentativa de uma aplicação, entre aspas, democrática para nivelar. Olha, ninguém presta, todos são culpados. É uma coisa equânime, né? E agora, eu tive uma discussão outro dia, eu estou fazendo mestrado em antropologia, né? E numa última aula que eu estava, a gente teve uma discussão interessante, né? Falando sobre essa questão do. E o Tarek citou o Said, né? De como antes o Oriente, né, o Oriente, o mundo árabe, ele era visto, a África, o mundo árabe, o outro, né, como um lugar de sensualidade, de lascívia, né, quando você tinha uma Europa, vamos botar assim, moralmente, aquela Europa vitoriana, né, moral. Hoje, com a Europa, com a liberdade sexual, eles mudam a visão do Oriente, né, e eu estou falando isso por quê? Porque tá abundando em posts aí falando, não, Israel todo mundo é livre, Israel casamento gay é permitido, você pode... Na Palestina as mulheres são oprimidas. Então vejam como é esse mecanismo de forjar o outro, de criar o outro. Na verdade, o outro ele é criado com base no Ocidente, no eu. O outro ele existe como contraponto para quando o Ocidente precisa desse contraponto. Então, quando o Ocidente era moral, era com aquela moral vitoriana, o outro era o lascivo, era o sexualizado. E hoje, que o Ocidente prega a liberdade sexual, o outro é o repressor, é o que oprime a mulher, né? Então, na academia está tendo muito essa coisa da equalização, não, nenhum presta, todo mundo é igual, uma forma de tentar aplicar isso politicamente correto. E isso é lamentável, porque a gente vê que mesmo com um estudo, né, porque a academia é um lugar que devia se produzir um estudo, mesmo com um estudo, você não tem um balanceamento, né, da realidade, porque a gente fica pulando de orientalismos de natureza diferente, como o Oriente lascivo, como o Oriente sexualmente livre, que por isso deveria ser condenado, para uma outra realidade de um Oriente opressor, de um Oriente misógino, exato, misógino, homofóbico, etc. Mas ninguém nunca se preocupa em saber o que realmente o Oriente é. Né? É muito uma coisa de adaptar os fatos às suas ideologias e não o contrário, como deveria ser, né? Então é basicamente isso. Então, assim, passando a palavra para Raua, Raua, me diz uma coisa. Você passou quanto tempo morando na Palestina? Né, ou sua família foi em estado de refúgio para uma nação vizinha, como é que você via a forma como as pessoas te enxergavam como palestina, como mulher palestina, né, na sua vivência, no seu cotidiano, sobre o que era contado sobre a sua terra natal? Eu posso comentar 2 coisas antes de responder? Pode. Que você falou uma coisa importante, uma razão atrás desses fake news, que é o Israel mesmo que está espalhando. E tem muitos pensadores árabes e analistas que chegaram a 2 motivos que eu acho que são muito... realmente é a verdade do que está acontecendo, porque para a primeira vez
desde 76 anos, desde a ocupação israelense, que é para a primeira vez a guerra está acontecendo na região ocupada, na região deles. E a segunda coisa, que é a perda da confiança do Estado de Israel hoje em dia, porque eles estão sem essa confiança, porque eles nem sabem como que esses humildes militantes do Hamas que conseguiram entrar ao redor da Gaza, as regiões que é ao redor da Gaza. Eu acho que esses são dois motivos muito importantes de a gente falar, até que porque essa é uma vitória também para a resistência palestina, e é muito importante comentar isso, que tem uma vitória. Só que sempre a resposta deles acontece que é contra civis palestinos, especificamente em Gaza, né? E até na Cisjordânia hoje, quando a gente está vendo até a autoridade palestina, que é a mão direita dos israelenses, que está oprimindo os palestinos de se manifestar e sair às ruas para apoiar a Gaza e ficar a favor da Gaza. A redação da sua pergunta, meu pai, que nasceu na cidade de Haifa, ele vivia lá com a família dele até aos 8 anos dele. Então, em 1947 e 1948, eles foram expulsos obrigatoriamente com força de arma e foram refugiados na Síria. Então, eu nasci como refugiada palestina na Síria, com todo o meu direito a retornar para a Palestina, que a ONU até hoje não está reconhecendo essa lei, né, que é o próprio ONU que colocou. Olha, nunca me senti que é como uma pessoa síria. Nasci na Síria, sim, só que tenho todos os meus direitos na Síria, eu tive, né, todos os meus direitos na Síria, só que nunca me senti como síria, porque a gente nasce com um peso nas costas, que é a libertação da Palestina. A gente respira para libertar a Palestina. A gente nasce para a existência dos palestinos, mas não é porque de ser humano nascer, não. A gente tem um dever que tem que fazer, que é respirar até a libertação da Palestina. Então, esse é um dos motivos que realmente foi criado com isso, graças ao meu pai, a minha mãe, que me criaram dessa forma, criaram minhas irmãs, meu irmão também da mesma forma. Então, a gente vive para lutar para a Palestina. Então, aos 17 anos saí, fui para a Turquia, depois vim para cá. Aqui, como refugiada, já que tem essa imagem que é te colocar em um quadro que você é refugiada, você não pode conversar com nada além do refúgio, e você só que não entende nada porque você é refugiada, você não sabe nada da vida, você é da Síria, nossa, coitada, saiu da guerra, né? Então, tipo, essa visão que sempre repete, só que graças aos movimentos públicos, aos movimentos políticos que trabalham para a gente ter a nossa voz, a gente ter os nossos espaços de falar e nós colocar nossos conhecimentos também e trazer a realidade para cá, porque eu não vou esperar uma pessoa branca que nasceu aqui, de origem alemã, vem falar de mim, ou falar da minha realidade como uma mulher. Eu sempre fui assim, eu nasci livre, só que, eu sempre falo isso, eu nasci livre, só que as leis que me limitam. Até aqui no Brasil, as leis que colocam os limites para mim, não é porque, tipo, a comunidade, ou porque eu nasci oprimida lá, então saí de lá por causa disso. Não, eu sempre falo que a minha vida na Síria era muito melhor do que aqui. Pelo menos eu tenho, tipo, eu tenho a base da vida lá, como que, tipo, não precisa começar do zero, aqui é o começo do zero, aqui eu preciso iniciar tudo do zero, eu preciso até que provar a minha identidade, né, em uma forma ou outra, a gente seja colocado assim, em um lugar que você tem que provar que você tem uma personalidade forte, que você tem conhecimento, que você tem estudo, que você sabe o que você está fazendo, né, e, tipo, essa é uma das coisas mais importantes, e além disso, aquela coisa que, mas o que você quer com a luta palestina? Tipo, você está vivendo no Brasil, você tem a sua liberdade aqui, você quer voltar para lá para eles colocar um lenço na sua cabeça? Tipo, querida, se eu vou libertar a minha Palestina e colocar um lenço na minha cabeça, eu aceito me cobrir inteira, né? Só quero libertar a minha terra, não me importa. Eu quero que é o meu direito da minha existência de ser humana antes de qualquer outra liberdade, porque, tipo, é isso mesmo, sabe? Se eles querem me cobrir, me cobre, por favor, só que liberta a minha terra, entendeu? E, tipo, falam, você quer que o Hamas ficasse ao governo? Gente, a gente liberta a Palestina, depois a gente briga, né, para quem que vai
vai criar esse Estado, quem que vai ser no governo. Então, tipo, são pontos específicos, assim, que a gente sofre aqui, especificamente como mulher, porque nunca vão te olhar como uma pessoa que já tive essa vida antes, ou já tem esse conhecimento, pensamento antes. Já foi falado para mim várias vezes. Que bom que você pegou a sua liberdade aqui. Tipo, entende? São pontos, são uma palavras. Visão desumanizante, né? Exato. Etnocêntrica, né? Que tira a sua humanidade, tira a sua personalidade, tira você como ser humano. Fica colocado como quadro. Se você é refugiado, então você tem que ser coitado. Mas não somos coitados, porque se somos coitados, então nós realmente perdemos a nossa terra. Mas não somos coitados porque a gente está militando até hoje. Então, realmente, a gente é forte, a gente existe mesmo. Tem 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora. Tem 6 milhões de palestinos dentro da Palestina histórica. Então, a gente é tipo, um povo, sabe? A gente luta pelos nossos direitos, pela nossa existência. E, inshallah, quando a gente libertar a Palestina, vamos ter o nosso Estado Democrático Palestino do Rio ao Mar, com certeza, porque somos um povo que sabe o que significa sofrimento, sabe o que é deslocamento, sabe o que é diáspora. Então, no momento quando a gente devolver a nossa terra, nós vamos fazer o máximo de não perder ela de novo. É realmente uma situação assim que a gente olha a perspectiva de alguém que sofreu todas essas coisas, não só enquanto pessoa, mas enquanto família, enquanto experiência coletiva, enquanto toda essa carga que, como você descreveu, né, vem levando nas suas costas, e como as notícias fazem com que as pessoas te enxerguem. Você veio para cá, você tá livre, você tá como se roupa fosse o centro da sua vida. Tipo, você perdeu sua terra, você perdeu sua terra, você perdeu sua cidadania, você perdeu sua tudo. Você não tem mais nada. Seus avós, a terra dos seus avós, as fotos, tudo. Você não tem mais nada. Aí você chega aqui e a pessoa olha para sua cara e roupa. Roupa. Exato, como se isso fosse o centro da vida das pessoas. E é justamente isso que a gente está falando. Olha como as notícias falsas, elas impactam a forma como um ser humano olha o outro. Porque se eu chegar para você e tirar a tua casa, tirar a tua terra, tirar a tua vida, te obrigar a viver na miséria, aí eu olhar para você, mas você tá bem vestido. O que você vai dizer para mim? Como é que você vai responder? Entendeu? Você tem liberdade aqui para andar como você quer. Cara, é muito pesado isso. Sabe? É a mesma coisa de você pegar um cachorro e você tirou, como se fosse um animal, você tirou da mãe, você fez tudo, mas você colocou um lacinho na cabeça dele. E é assim que eles enxergam os outros seres humanos, os árabes, os palestinos, os refugiados, todas as pessoas, eles enxergam como se fosse menos, né? Como se as prioridades não fossem as mesmas. Muito importante a gente falar que não é culpa dessas pessoas. Sim. Porque culpa é desse imperialismo que colocou essa imagem, que fez essa lavagem cerebral. Porque essas pessoas não nasceram com essas ideias na cabeça. Foi construída ao longo do tempo nessa mídia controlada ocidental, que é essa mídia sionista que está mostrando a gente como realmente animais humanos, né? E, tipo, fica que é depois que a gente consegue viver a nossa vida, só que na Terra Ocidental, entendeu? E ainda, depois disso, ficam oprimindo a mais quando você prova quem você é, quando você mostra o seu pensamento, quando você mostra a sua personalidade, fica perseguido. Então, tipo, ainda que tem esse ponto que eles mostram para as pessoas que estão te dando liberdade, estão te dando um lugar seguro, só que depois ficam te perseguindo quando aparece que você é uma pessoa, realmente uma ser humana que está defendendo os seus direitos. Sai do papel do refugiado, coitadinho, né? Exatamente. Além daquilo, né? Então, assim, essa semana, por causa dessas notícias, né, a gente teve 2 eventos que me marcaram bastante. Um foi a homenagem, né, que Benjamin Netanyahu, né, um fascínora da pior espécie, que está fazendo um massacre de crianças em massa em Gaza nesse exato momento, e que foi homenageado na Assembleia Legislativa de Rondônia como cidadão honorário,
né? E aqui, no fim do mundo, de Sorocaba, em São Paulo, as pessoas quiseram ser francesas e na Assembleia foram e proibiram manifestações pró-Palestina, porque seria um incentivo ao terrorismo, um absurdo. E nessa síndrome tão brasileira, né, de se enxergar como um exato espelho da Europa e dos Estados Unidos, sem ser, porque no guichê de entrada, em qualquer país europeu nos Estados Unidos, o brasileiro e o palestino é a mesma coisa, né? É tudo gente de terceiro mundo, na visão deles. Então, dentro desse aspecto que a gente vem olhando, Tariq, eu queria perguntar para você como que você enxerga, dentro do internacionalismo, o papel da visão sobre os determinados povos do terceiro mundo, né? Como a construção do povo do terceiro mundo é feita e como esse povo do terceiro mundo, nós brasileiros incluso, estamos nos enxergando e temos às vezes mais identificação com um israelense, né, de que como um palestino, num país onde as forças militares do nosso país vão para as periferias armadas com armamento israelense e às vezes essa violência acaba chegando para nós. Enfim, dentro desse contexto, como é que você vê toda essa questão? Bom, como internacionalista, um dos momentos que eu mais gosto de estudar, por N motivos, é a Conferência de Bandung, né, que trata, de fato, sobre o terceiro mundo. E a gente enxerga, né, é muito nítido isso quando você começa a prestar atenção em como que o colonialismo deixou suas marcas nas colônias do terceiro mundo. Né? Ele colocou seu tentáculo. O Brasil, para mim, ele é um exemplo perfeito disso. As pessoas elas confundem muito o conceito de Ocidente e Oriente. Né? Eles, por conta do livro de geografia, eles imaginam, né, que de Greenwich para cá é Ocidente, de Greenwich para lá é Oriente. Né? O que é uma falácia, sempre foi uma falácia. Né? Nesse conceito, então, a Ucrânia seria oriental e o Marrocos seria ocidental. Né? A gente sabe que isso não faz sentido. E o Brasil, ele é um país que ele é construído nessa ideia, né? Ele é um país que ele adota, né, os pensamentos franceses, traz aqui, forma uma academia francesa que jura por Deus, uma academia branca, que jura por Deus que o brasileiro ele é igual ao europeu, ele é igual ao estadunidense. E esse é o principal problema. O brasileiro ele não consegue se enxergar como igual os irmãos do terceiro mundo, né? Eles não conseguem se enxergar. A gente viu isso, tem um exemplo nítido na história brasileira. Década de 60, foram votar, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas a libertação da Argélia, né, das garras do imperialismo francês. Eu indico a todos assistir Batalha de Argel, é um dos melhores filmes, explica a questão também de um terrorismo, querendo ou não, altruísta da Frente de Libertação Nacional da Argélia, né? E o Brasil, ele votou, ele preferiu não votar, né? No auge do terceiro mundo, todas as nações se unindo, né, em prol da libertação dos povos da África, dos povos do Oriente Médio, dos povos da Ásia. O Brasil optou por não votar, entende? Então, essa construção é muito clara. A nossa mídia, existe também uma teoria famosíssima, que é a teoria da dependência, né? E essa teoria da dependência, ela acredita que as potências centrais dominam as periferias do centro, que a periferia do centro domina o centro da periferia, e o centro da periferia domina os países periféricos, que aí, de fato, são os países mais pobres. Não sei. Só que a elite brasileira dialoga com as elites do diálogo. A mídia, por exemplo, ela demoniza os movimentos de libertação, porque ele mantém o brasileiro enjaulado também, porque o brasileiro ele se enxerga igual ao europeu, ele se enxerga igual ao estadunidense, então não faz sentido uma luta para se juntar a eles, né? Então, para mim, isso é essencial para entender o porquê hoje a gente vê tanta manifestação pró-Israel, né? Porque houve uma dissociação, eles tratam o árabe como se fosse um indivíduo de outro mundo,
né? Como se fosse um alienígena. E o israelense, ele está lá, posto no meio do Oriente Médio, se vendendo como uma democracia, como um país liberal, um país progressista. O que não é fato, nunca se comprovou para a população palestina. Como a gente falou há 2 semanas atrás, talvez para os israelenses tenha sido os israelenses brancos, mas nunca se comprovou. Mas para o brasileiro é muito melhor Israel, que promove um apartheid, que promove uma segregação, do que se colocar ao lado de pessoas que foram oprimidas pelo imperialismo, que nem o Brasil, né? O Brasil não sofreu o neocolonialismo, mas sofreu o colonialismo tradicional. Só que o Brasil não consegue, a população brasileira não consegue se colocar, porque a mídia força isso. A mídia, ela promove essa distinção, entende? Esse é o principal problema, na minha visão, do porquê que o brasileiro se encontra, se vê no israelense e não no palestino. Nessas impressões, né, que a gente fica vendo sobre a construção do outro para a justificação do genocídio, professor Abdurrahman, como é que você vê a utilização dos principais topos, né, literários, não mais porque hoje em dia ninguém mais lê, né, mas audiovisuais sobre o Islã na construção disso? Porque essa semana eu trabalhei muito, né, fazendo vídeos sobre, enfim, explicando as questões que mais estão sendo utilizadas, né, para vocês terem uma ideia. Nos últimos 30 minutos antes da live começar, eu estava fazendo um carrossel de Instagram, editando aqui sobre o famoso hadith de matem os judeus, mesmo que encontrem atrás das árvores. Né? Estava fazendo uma... Porque as páginas, né, anti-islâmicas e de influenciadores de direita, de modo geral, elas se aproveitaram de toda essa questão que está acontecendo para botar as garras de fora. Né? Inclusive, eu até estranhei, nos 2 últimos vídeos que eu fiz, o script foi o mesmo. Até as frases, eu coloquei um falando do lado do outro para mostrar como as frases foram as mesmas. Como é que o senhor enxerga a utilização dos principais topos anti-islâmicos na construção do palestino como um desumano que, né, morrendo em massa, não merece nenhum tipo de... não é nem uma lágrima, mas assim, é nem nada, né, de uma população brasileira que, se tivesse passando por aquilo, seria encarada pelo primeiro mundo tal qual um palestino? Eu vou responder isso indo um pouco para o oposto e voltando, né? Outro dia eu vi um outro post na rede social muito interessante, né? Eu até pensei em compartilhar, mas deixei para lá, de muçulmanos dizendo assim, um quadro comparativo sobre como o Islã e o judaísmo, e eu não estou falando aqui do judaísmo, estou entrando no mérito apenas para desconstruir essa visão que essas pessoas trazem, né? Como é que o Islã e o judaísmo vê a figura de Jesus, né? E aí dizem, não, Islã, aí, cristianismo, Jesus é isso. Aí Islã enxerga Jesus como profeta, com o nascimento da Virgem Maria, o nascimento milagroso, como um dos maiores profetas que vai voltar no fim dos tempos. O judaísmo enxerga Jesus como um farsante. Então, assim, mostrando como claramente a visão islâmica ela era muito mais próxima da visão cristã sobre Cristo do que a visão judia. Repito, não estou falando aqui mal da religião judaica. Cada religião ela tem a sua visão. Mas, assim, é interessante como nós temos um contingente aqui no Brasil de cristãos conservadores, se você quiser usar esse termo, que se entendem como continuadores, herdeiros, subsidiários dos judeus de Israel, e o Islã como outro, como ruim, como sujo, né? Sendo que teologicamente o Islã é muito mais próximo deles, né? Então, mais uma vez, aquilo que todos nós falamos aqui, o interesse, a intenção não é uma objetividade com as fake news ou com toda essa manipulação de informação. A intenção é gerar uma disposição negativa e pronto, né? Então, assim, eu tenho visto muito assim, as pessoas, como o Tarek falou, vendem essa imagem de Israel como democracia, a única democracia do Oriente Médio, isso a própria mídia tradicional fala o tempo inteiro, né? Os países árabes são autoritários, são violentos, a Palestina, as pessoas são violentas, e que, por isso, infelizmente, a morte de civis é um efeito colateral, mas, infelizmente, essas coisas acontecem e é lamentável, mas o Hamas precisa ser eliminado, porque o Hamas é o mal na Terra, né? Eu vi, inclusive, assim, influenciadores, eu não vou citar nomes, mas pessoas, assim, por exemplo, do Movimento Brasil Livre, que é um grupo político forte, justificando a morte de civis em postagem de rede social, dizendo assim, não, realmente o ministro israelense tem razão. Se você apoia, e ninguém está falando em apoio, mas eles usaram esse termo, se você apoia
o governo assassino do Hamas, você é cúmplice deles e sua morte é justificada. Eu vi gente gente, vamos botar assim, influenciadores, pessoas proeminentes na política brasileira dizendo isso, né? Então, você tem a construção do Hamas, e eu, inclusive, eu quero perguntar a vocês três, se alguém, sobretudo a Araua, porque viveu lá, né? Como é, de fato, ou mais próximo do fato do governo do Hamas, né? Porque, assim, e por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas, familiares, amigos, quando me perguntam sobre isso, eu falo, sim, mas o Hamas não é opressor, mas o Hamas não é ruim, o Hamas não é terrorista, né? E assim, a gente conhece mais aqui na mídia, obviamente por razões claras, o braço armado do Hamas, mas o Hamas, enquanto governo civil, não se fala, né? Eu tenho algumas informações de conhecidos muçulmanos assim, mas muito pouca, né? Muito rasa de que o Hamas ele mantém a ordem ali dentro, mas eu queria saber isso, eu acho que seria interessante ser falado aqui com mais conhecimento sobre o que é de fato o governo do Hamas, né? Porque a construção, né, do Hamas como muçulmano fundamentalista, como terrorista, é feita para justificar o que é feito, a limpeza étnica que está sendo feita na Palestina e o, entre aspas, efeito colateral da morte de civis, embora ninguém se lembra que não só que o Hamas só governa a faixa de Gaza, né? Que nós temos a Cisjordânia, que é um território em que é um caos completo, porque você tem os assentamentos de terra israelenses, os checkpoints, e as pessoas são tão oprimidas quanto Gaza, mas aí usam Gaza como espantalho e ninguém lembra da Cisjordânia, né? Então você vê que é uma construção completamente falsa mesmo, né? Então deixo aí, quando vocês acharem melhor conveniente responder sobre essa questão do governo civil do Hamas. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu falo fala-se muito, como seria sem o Hamas? Ah, o problema é o Hamas, mas existe uma Palestina sem o Hamas, que é a Cisjordânia. E como é que vive os palestinos na Cisjordânia? A gente vê, né, notícias constantes que os brasileiros não acompanham, mas a gente vê os vídeos, vê os ataques, gente queimada viva, enfim, várias coisas que a gente fica vendo acontecendo com os palestinos, privados de seus direitos, né, mas que não chegam a virar notícia na mídia. E pegando um gancho na fala do professor Abdurrahman, eu queria passar a palavra para a Araua, não sei se a Araua vai estar podendo falar agora, que ela, enfim, estava tendo alguns problemas técnicos, mas até a Araua voltar, eu vou passar a palavra para o Tariq, quando ela voltar, aí ela continua. Tariq, como você vê essa questão da construção do monstro? Né? Porque você tem uma construção de um monstro, um monstro a ser combatido. Por que é tão importante para as pessoas que em todo momento fique sendo mencionado o nome do Hamas como, digamos assim, a chave do problema e a atenção dela seja direcionada, né, para longe do que acontece? Porque, assim, anteontem foi um hospital evangélico, de uma igreja evangélica, de uma igreja protestante que foi bombardeado, 500 pessoas morreram. Ontem foi uma igreja em si que foi bombardeada, dezenas de pessoas morreram, cristãos, né, incluso. A gente precisa sempre, infelizmente, enfatizar que são cristãos, porque você falar que só foi muçulmano que morreu, o pessoal às vezes não empatiza. Mesmo, né? É mais do mesmo, né? O pessoal não empatiza tanto. Mas são cristãos que estão morrendo nas dezenas ali, né? Como é que você vê a importância da construção do monstro para a questão como a Palestina é retratada? Novamente, né, partindo pelo pressuposto do colonialismo, isso é tradicional, né? O colonialismo ele precisa de apoio público para ele acontecer, porque para as barbaridades serem aprovadas, ele precisa de apoio popular, né? No sentido mais puro da palavra, apoio popular mesmo, né? A gente vê isso na guerra ao terror, né? Eu tenho 20 anos, né? Mas eu sofri diretamente as consequências da guerra ao terror, né? Porque eu nasci na pior época para ser muçulmano no Ocidente, eu costumo falar isso várias vezes, eu nasci depois do 11 de setembro, então eu já nasci com uma carga de não poder errar, eu não posso errar, entende? Eu não posso, por exemplo, um muçulmano aqui no Ocidente, ele não pode dar um deslize e ter um comentário machista, entende? Porque se ele tiver um comentário machista, não vai ser ele que vai ser julgado por machista, vai ser toda uma comunidade, entende? Eu, ser muçulmano, eu não posso ter um comentário homofóbico, eu não posso ter um deslize e ser homofóbico,
Porque senão não vai recair só sobre mim, vai recair sobre toda uma comunidade, né? Então, desde a guerra ao terror, a gente vê com os discursos do Bush, né, do Islã ruim, do Islã bom, né, estejam do nosso lado, né? E nessa brincadeira ele matou 600 mil iraquianos, né? Civis. Né? A população civil do Iraque, 600 mil foram executados pelos Estados Unidos. Teve mobilização? Não teve. Teve apoio. Teve apoio nos Estados Unidos. Matou, assim, só um ponto, matou mais gente do que o neto do Gengis Khan, o Hulagu, quando ele invadiu o Iraque, tá? Essa questão de números. Ele matou mais do que o neto do Gengis Khan. Mas vamos lá. É assustador, porque eles conseguem, por meio da mídia, por meio de um discurso bem elaborado, né, fazer com que a população entre em pânico, enxergue o outro, nesse caso o outro somos nós, né, enxergue o outro como bárbaro, né, e que esse bárbaro precisa ser combatido, não importa, não existe direito internacional para isso, que barre essa situação, não existe, né. Israel faz isso há 75 anos, tá? Israel faz isso há 75 anos. A gente tem um livro interessantíssimo do Mearsheimer, né, que é sobre o lobby israelense na política externa americana. O Mearsheimer, ele é um cara completamente contestável, assim, por ser um realista ofensivo nas relações internacionais, mas esse livro ele é muito interessante, né, porque ele aborda como que o Israel trabalha na política externa americana para fazer com que os Estados Unidos agem no interesse deles, né? Como que um grupo de sionistas trabalham dentro de Israel, dentro dos Estados Unidos para fazer que tudo aconteça como eles planejam. Israel faz o que faz há 75 anos. Os Estados Unidos é a maior potência mundial do ponto de vista, né, quantitativo, né, do quesito PIB mesmo, do quesito ter dinheiro, é os Estados Unidos, e a gente não vê, a gente vê os Estados Unidos fiel a Israel, né? A gente vê vendo uma limpeza étnica, né? E sendo legitimado pela maior potência do mundo. E quem vai ser? Ninguém. A maior potência do mundo tem mídia. A maior potência do mundo, ela consegue colocar o que ela quer para que os outros vejam, entende? A gente consome notícias americanas, os europeus consomem notícias americanas, todos consomem notícias americanas, entende? Então, é essencial para Israel construir o palestino como um monstro, porque isso passa, tem apoio popular, né? A gente deu o exemplo das crianças degoladas, mas a todo momento, o ataque já faz 13 dias, né? O ataque do Hamas. Mas canais como o Mundo Militar, no Twitter, ficam compartilhando vídeos de terroristas do Hamas entrando em kibbutz e assassinando as pessoas, né? Enquanto tem gente morrendo em Gaza. Entendeu? Porque isso funciona. Isso funciona. Porque a todo momento eles precisam dar munição, entendeu? Eles precisam dar bagagem para a população em nenhum momento virar e falar, peraí, eles são humanos também. Então eles pegam e ficam toda hora enchendo de vídeos, enchendo de fotos, enchendo de mitos, né? Eles enchem de mitos, de coisas que não aconteceram, mas que a população não precisa saber que não aconteceu, né? Fazer o quê? A população não precisa saber. Então eles constroem, e constroem muito bem, né? E dói porque o palestino ele precisa provar que está errado. Ele precisa gritar, ele precisa chorar, ele precisa mostrar, ele precisa gravar uma live para mostrar que Israel está fazendo o que está fazendo. E mesmo assim vai ter gente contestando. Mostrar cadáveres, né? Ele precisa mostrar o cadáver para dizer, morreu aqui, eles mataram mesmo. Exatamente, precisa mostrar para as pessoas acreditarem. Mesmo assim tem gente que não acredita, tem gente que fala, é isso mesmo, tá tudo bem. Ossos do ofício, fazer o quê? Israel está se defendendo. Se defendendo do quê? Se defendendo do quê? Uma guerra assimétrica. Não tem como equiparar, não é uma guerra, é um massacre. É um massacre. A gente nunca teve uma guerra israelo-palestina, a gente teve guerras árabe-israelense. Isso é fato. Guerra de 6 dias, guerra do Yom Kippur, guerra de 48. Foram guerra, não vou negar. Agora, tudo que envolve o Estado de Israel e com o Estado da Palestina é massacre. O Estado da Palestina não tem exército, o Estado da Palestina não tem artilharia,
Mas não importa, não precisam saber disso. Entende? Vende que é uma guerra contra o Hamas, que é um grupo absurdamente contestável, vende que é uma guerra contra o Hamas, a população mundial aceita. Vira e fala, tudo bem, mas e aí? Essas 1.300 crianças eram militantes do Hamas? Elas tinham partido político? Elas tinham opinião política? Não tinham. O que legitima a morte delas? O que legitima a morte dessas crianças? Essa pergunta que eu faço todos os dias. Por que é legítimo criança palestina morrer? Por que o direito internacional não consegue fazer nada? Entende? Os palestinos precisam gritar para mostrar que são humanos. Isso é triste, isso é doloroso demais. Tá difícil a situação. Complicado. A Araua precisou se ausentar, né? Ela já tinha começado a conversar comigo antes de a gente, né, iniciar a live, porque ela estava falando que o computador dela estava sendo hackeado, as contas dela estavam sendo hackeadas, ela estava recebendo, né, ameaças e acabou o que aconteceu, né? Ela teve seu perfil invadido e, enfim, teve que dar atenção para isso para poder impedir que mais coisas fossem postadas sem a anuência dela por, né, hackers, né? Então, assim, infelizmente é um problema que a gente vem enfrentando, né, essa pirataria digital, mas fazer o quê? Então, assim, queria passar a palavra para o professor Abdurrahman, né, para a nossa última rodada. Professor, como o senhor enxerga, dentro do que a gente colocou até agora, qual deve ser o papel dos muçulmanos diante dessa onda de notícias falsas? Não só dos muçulmanos, mas as pessoas que têm algum sentimento em relação ao que acontece na Palestina. Bom, muito boa pergunta, né? Eu acho que pela primeira vez, né, eu posso estar enganado, mas pela primeira vez, assim que eu tenho visto, e isso não se deve à boa vontade de ninguém, vontade de Deus, talvez, certamente, né, é que apesar de todo o arsenal de notícias falsas, toda a massificação na mídia, eu tenho visto que algumas pessoas mais estão um pouco mais sensíveis e buscando sair um pouco da bolha. Minha opinião é que isso se deve a... Porque, assim, a internet, né, a notícia falsa com a internet, ela já existia. O Mansur sabe de história islâmica aí, que já existe notícia falsa desde a época da Biblioteca de Alexandria, né? Sim, Os muçulmanos queimaram a Biblioteca de claro. Alexandria, né? Claro, e a gente sabe que não foi Os verdade. muçulmanos eram tão avançados que eles fizeram a máquina do tempo, foram lá e deram a tocha para Júlio César fazer o queimar a incêndio do Biblioteca povo de de Alexandria, exatamente. Exato. Né? Então sempre existiu notícia falsa, né? Sempre foi usada para reificar, né? Para reificar o outro, né? Mas assim, eu acho que o que aconteceu é que com a internet isso ganhou uma dinâmica muito intensa, muito maior, e uma velocidade, né? Uma intensidade. Só que é aquilo que dizem, né? Dois podem jogar esse jogo. Então o que eu percebo também, graças a Deus, isso me dá uma lufada de esperança que você, apesar de tudo, você está tendo um contraponto. Porque, querendo ou não, a internet, ela gera um terreno em que tudo é válido, né? Então, aquilo que eu falei, por mais que me doa e que me incomode profundamente, eu não veja os mortos, os cadáveres, mas até isso está tendo uma função pedagógica de materializar o fato, de mostrar lá a mesquita explodida e os corpos. Não tem como aquilo ser israelense, que é uma mesquita, né? E por aí vai. Então, o que eu acho que nós devemos fazer, primeiro, é se inteirar. Eu acho que é buscar, vamos dizer assim, dentro do possível de cada um, né? Porque todos temos um limite, ter conhecimento das coisas, né? E por isso eu perguntei essa questão do Hamas, por exemplo, como é o governo do Hamas de fato, porque é uma pergunta muito recorrente. E é realmente uma coisa que eu gostaria de saber mais, né? De ter mais informações, pretendo buscar, inclusive. Então, é saber mais de como as coisas são, conhecer a história desse conflito, né? Até porque, se vocês estudam, vocês dois sabem certamente como foi a formação do Estado de Israel, né? Em que você teve milícias, essas sim terroristas, né? E que depois foram incorporadas ao Exército Nacional, né? O Haganah e outras Exato. mais. Vamos abordar isso essa semana nas postagens da página. Como houve a incorporação das organizações terroristas no governo israelense, né? Yitzhak Shamir, que foi um dos premieres israelenses, era inclusive procurado pela Inglaterra como terrorista. E que faziam atentados contra ingleses, era isso que eu ia dizer, né? Eles faziam atentados contra ingleses para forçar a barra da Inglaterra a ceder a região da Palestina para eles. Então, assim, depois essas milícias foram transformadas no Exército Nacional. Então, assim, é um país que ele já começa formado por esses grupos, né? Então, assim, eu acho que
nós devemos conhecer essa história, nos inteirar, e eu dou parabéns aí, tiro o chapéu para o História Islâmica, que está trazendo informações relevantes para isso. Tira a taquia. Tira a taquia. Eu acho que conhecer bastante a história, conhecer mesmo, saber o que aconteceu, porque nem nós sabemos essa história às vezes, né? Então entender isso, por que é errado o que Israel está fazendo na Palestina, por que é errado os colonos estarem tomando as terras da Cisjordânia, entender isso, e a partir daí eu acho que tudo bem, você tem uma massificação nas postagens e falar, mas eu acho que quanto mais qualidade, mais substância você ter de conteúdo, né? Então eu acho que o que nós precisamos são pessoas instruídas para serem vozes e levar para as pessoas a verdade sobre essas coisas. Então, assim, como eu falei, muitas pessoas me procuraram, familiares, amigos, né, para ouvir minha opinião, porque, graças a Deus, me entendem como uma pessoa moderada, que não puxo simplesmente a sardinha. Então, assim, eu tive a oportunidade de falar para essas pessoas do meu conhecimento, né, e levar um pouco dessa veracidade dos fatos. Então, eu acho que nosso papel hoje é esse, é conhecer. É claro que a gente se sensibiliza, a nossa sensibilidade fica afetada, a gente se emociona, mas tentar buscar o máximo possível de objetividade, sem romantização, né? Sem romantização de nada, e tentar levar o máximo possível de objetividade sobre isso, para trazer credibilidade e abrir um pouco os olhos das pessoas. Graças a Deus, eu vejo que isso tem muito menor escala do que o outro lado, infelizmente, mas tem acontecido, felizmente, assim, também. Exatamente. Então, assim, a gente vê todos esses cenários, todas essas coisas se repetindo, todas essas notícias tristíssimas, mas, né, é mais um capítulo na história de sangue do mundo, e que eu compartilho o sentimento que o Tariq expressou no início da fala dele, que para mim tem sido muito difícil, não só por isso, mas porque a gente fica tentando, como se diz no ditado árabe, né, segurar duas melancias com a mão só, né? A gente fica tentando informar sobre o que acontece na Palestina, a gente fica tentando informar sobre o Islã em si, que eles buscam atacar, aproveitar-se nisso, né? Enfim, pastores e figuras influentes aí importantes. E, assim, um aviso, né, para qualquer delas que estiver assistindo, que venha assistir isso depois, ninguém vai ficar impune, tá? A gente vai fazer vídeo resposta expondo todas as mentiras que vocês fizeram, tá? Eu tô com uma equipe, ó, maravilhosa agora, essa semana, que veio integrar o História Islâmica. Então, vai ter resposta aí, vídeo resposta para todo mundo, tá bom? E precisa da minha parte, tá à disposição também, viu? Exatamente, a gente vai fazer aí para todo mundo. Então, assim, gente, vamos ficando por aqui, né? A gente já está indo para 1 hora de live, não vamos tomar sexta-feira, porque sextou os nossos queridos aqui, Tariq e Abdurrahman. Eu estava me sentindo já extremamente oprimido, porque eu era o único não árabe aqui na live. Eu era o único não levantino aqui da live, né? Araua Palestina, o Tariq também libanês, o Abdurrahman libanês também. Então, assim, vou acabar com a minha opressão também aqui, porque tá complicado, né? Ser o único. Lembra do meme, lives... onde é que está o mundo árabe? Aqui no coração. Ó. Não, exatamente, onde é que está o mundo árabe? Aqui no coração. Então, assim, passando as considerações finais para o Tariq e para o professor Abdurrahman na nossa live de hoje. Pode falar, Tariq. Bom, eu agradeço novamente o espaço de poder mostrar, né, o meu ponto de vista em relação a esse conflito, que ele me pega muito. Ele é a razão de eu estudar relações internacionais. Foi a minha primeira paixão foi a causa palestina, então poder falar sobre isso é essencial para mim. E eu peço a todos que queiram se informar sobre o ponto de vista menos ocidental possível, de um indivíduo que mora no Ocidente. Eu peço a todos que me acompanhem, né, também na minha página, no Nasserista. Eu tento fazer uma abordagem mais política. Eu prometo que eu sou racional, eu sou moderado. Vocês não vão me ver fazendo apologia a nenhum tipo de ataque. Isso não é do meu feitio e nunca foi. Então, eu peço que todos me acompanhem para a gente levar essa informação mais para longe, né? Porque o que eu estou vendo é que o professor Roque, o André Last, eles vão em podcast, eles levam a informação para milhares de pessoas ao mesmo tempo, e a gente não consegue fazer isso, entendeu? As informações deles, eles levam as informações deles, né? E isso é o que me machuca, porque eles atingem todo mundo, e a gente acaba ficando em segundo plano, a verdade acaba ficando em segundo plano, né? E não querem nos escutar, eles chamam,
apenas eles, e não chamam um árabe, não chamam um muçulmano, não chamam um indivíduo que se propõe a estudar de fato a questão israelo-palestina, né? Então, eu peço que quem se interessa, quem gostou do que eu falei, né, nessa live, que me acompanhem também, e agradeço a vocês dois, foi uma conversa muito esclarecedora para mim também, e muito obrigado a todos. É isso aí, gente. Professor? Primeiramente, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? História Islâmica, do Mansur, é sempre muito bom estar aqui, fico muito feliz, eu gosto mesmo de estar aqui, né? Agradecer ao Tarek, agradecer à irmã também que precisou sair, né? A oportunidade de ouvir a opinião de vocês bastante qualificada, parabéns pela opinião de vocês bastante qualificada, pelas visões, aprendi bastante com vocês, né? E dizer assim que é importante buscar o conhecimento. Eu acho que o ocidental, com todos os problemas, ele tem uma virtude, né, que eu acho que ele deve explorar, é que o ocidental ele tem esse lado desconfiado, meio São Tomé, né, meio desconfiado de querer. Então, pelo menos, assim, as pessoas, em princípio, elas são abertas a querer a verdade, né? Então, eu acho que o que eu deixaria é que busquem o conhecimento. Não é difícil esse assunto não é um assunto oculto, o conhecimento não está escondido, o conhecimento está no livro de história, o conhecimento está acessível, busquem o conhecimento, busquem o que foi a Declaração de Balfour, busquem como foi que começaram os conflitos, busquem o que foi o massacre de Sabra e Shatila, vários eventos históricos. Eu acho que o que Israel faz é tão na cara, eles não fazem nem questão de esconder, né? Eles apenas temperam com um nomezinho ali, ou com justificativas, como eles estão fazendo agora, mas busquem o conhecimento, busquem saber como foram que as coisas aconteceram. Não estou dizendo aqui para se tornar simpatizante do Hamas, ou nada disso, não. Eu também tenho minhas críticas às atitudes do Hamas, mas, assim, busquem o conhecimento para evitar reproduzir cegamente justificativas de massacre, justificativas de opressão, justificativas de coisas muito ruins, né? Então, e desejo também, peço a Deus que livre esse povo da opressão, né? Livre esse povo do sofrimento, abra a situação, né? E espero que as pessoas tomem mais consciência e, a partir daí, sugerem uma simpatia, um movimento que ajude a acabar com essa opressão. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Deixem um like, quem não deixou ainda, para a live subir para mais pessoas que vão assistir depois. Foi um prazer inenarrável estar aqui com todos vocês, né? O Tarek, Abdurrahman Aral aqui, infelizmente, por causa dos problemas com a conta dela, teve que se ausentar, né? Ela me falou mesmo que estava acontecendo isso com ela e acabou, né, que deu errado. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Continuem acompanhando a página História Islâmica nessa semana, onde vocês vão ter acesso a muita coisa que a gente está preparando aqui nesse final de semana para todos vocês. Então é isso, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.